Senhoras e senhores, ouviremos agora o TCBC. Luiz Carlos von Batten, presidente nacional do CBC, vai proferir as palavras de encerramento da sessão. Cumprimento o TCBC, Dr. Pedro Éder Portari, e ao cumprimentá-lo, saúdo os membros do Diretório Nacional aqui presentes. Cumprimento o TCBC Augusto César Batista Mesquita, e ao cumprimentá-lo, cumprimento o Conselho Consultivo Superior desse nosso CBC. Cumprimento o TCBC Fernando Ponce de Leão, nosso diretor de relacionamento com os membros, e ao saudá-lo, saúdo a todos os membros do CBC. Meus senhores, minhas senhoras, prezados novos membros titulares, membros eméritos e os nossos honorários internacionais. Como chamamos de início, essa nossa sessão é uma sessão cívica. As sessões cívicas, elas se norteiam por princípios. Nós podemos chamar um dos primeiros princípios dessa sessão como a dimensão da ética. E ela norteia esses nossos princípios acadêmicos. Ela tem uma dimensão normativa, que é um conjunto de regras de convivência, frutos de consensos coletivos, que visam integrar uma organização social, como aqui estamos fazendo. E tem uma dimensão de identidade. As sociedades, como as polis da antiga Grécia, são anteriores aos próprios indivíduos, que as constituem de princípio. Elas têm memórias, elas têm valores e têm heranças. O civismo é em última instância, uma atitude de defesa da própria sociedade, da cultura que ela mesma possui. Percebam, senhores, que nós honramos os nossos símbolos nacionais e aqui iniciamos a nossa sessão cívica cantando com muito orgulho o hino nacional. A revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, de outubro de 2001, o nosso ex-CBC, saudoso professor Fares Raal, que foi Prêmio Nacional CBC em 2014, ele, no editorial da revista, ele dizia, abre aspas, o seguinte: não reconheço nenhum título associativo, nenhum título mais importante aos cirurgiões do Brasil do que pertencer ao quadro de membros titulares do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Nosso Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ele é embasado em raízes. Hoje vocês, senhores, senhoras, receberam suas becas que passaram e irão usar em suas cerimônias de posse. As becas ou togas são vestimentas que simbolizam poder, dando especial representatividade a quem as utiliza. Essa vestimenta era utilizada no século V a.C., em Roma antiga, quando as legiões romanas saíam para suas conquistas, essas conquistas bélicas, os colegiates, que assim eram chamados, acompanhavam os legionários romanos para reconstruir o que fosse destruído pela ação guerreira, usando esses vestimentos, uma túnica negra. Assim, essa túnica, ou beca, ou toga, representa a reconstrução, o reinício, o recomeço. Posteriormente, ela foi levada para as universidades, inicialmente levada à Inglaterra pelos bizantinos e depois incorporada na França. As associações de classe, as guildas, elas já utilizavam para diferenciar os membros que detinham um maior poder de conhecimento, considerados os professores, os titulares que transmitiam o seu conhecimento. No meio acadêmico, isso foi tão expressivo que, na França, a beca foi inicialmente inserida nas instituições universitárias no século XIII. Junto com a criação
da figura do reitor das universidades. Era uma maneira de diferenciar as pessoas, dando importância aos seus cargos. Foram assim introduzidas para demonstrar mérito, responsabilidade social, perseverança, conhecimento, humanidade e, acima de tudo, ética. As becas ou togas se diferenciam pela sua lapela. A cor verde vem da pedra esmeralda e é atribuída às áreas de saúde, em especial à medicina. O verde significa esperança, liberdade, saúde e vitalidade. É a cor que representa a nossa própria natureza viva. Os senhores receberam junto a sua medalha de membro titular. As sociedades humanas organizadas possuem os seus símbolos que representam seus mitos, crenças, culturas, tradições e valores que representam a sua memória. O CBC também os tem. Esses símbolos são normalmente apresentados sob formas das bandeiras, dos emblemas, dos escudos, e eles trazem consigo uma simbologia. As medalhas traduzem o testemunho imperecível da história. Fixam para a eternidade as artes, a ciência, a música, a ecologia, a numismática e, afim, a cultura de um povo. Surgido no Renascimento como arte dos escultores e gravadores de relevo, a beleza dessas obras passou a traduzir um fenômeno cultural, na qual podemos retirar conclusões até mesmo da qualidade ou do conhecimento de uma civilização. Os senhores receberam uma medalha dourada. A medalha de cor dourada são concedidas como as mais altas conquistas em atividades profissionais, associativas e mesmo esportivas. A medalha do membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, de cor dourada, ela é apoiada em uma faixa amarelo e verde, exaltando as cores nacionais. Possui duas faces, percebam, senhores, ela possui duas faces, ou também ditas esfinges. Numa delas estão as alcunhas de Hipócrates e Ambroise Paré. Eles estão perfilados e apoiados em folhas de louro. Na anteface dessa medalha está cunhada a constelação do Cruzeiro do Sul, olhando o globo terrestre. Esse Cruzeiro do Sul é envolto por um fio em forma de cobra, transpassado em sua base com um nó cirúrgico verdadeiro, debruçado sobre ramos de louro. A medalha do CBC foi cunhada em 1929 pelo gravador professor Adalberto Pinto de Matos e faz parte do acervo da Casa da Moeda do Brasil. Essa instituição guarda os moldes originais, assim como a primeira cunha catalogada no Registro Nacional com a citação ZP 143 e o número 15PD. E encontra-se registrada no livro de catálogo de medalhas da República Nacional. O ramo de louro é associado à vitória. Segundo a mitologia grega, o deus Apolo havia se apaixonado pela ninfa Dáfne, mas não era correspondido. Ele a perseguiu, mas Dáfne fugiu, pedindo a proteção a seu pai, o deus Peneio. Apolo, então, encontrou e transformou num loureiro. Aí vem a importância das folhas de louro. Hipócrates, conhecido como pai da medicina ocidental, nasceu na ilha de Kos, foi um médico ateniense que fez uma forte rejeição às explicações supersticiosas e míticas para os problemas de saúde, de como curar doenças. Seu pensamento retorna fortemente durante o período iluminista. Enquanto muitos pensadores gregos concentravam seus esforços na natureza em geral, na moral e na política, Hipócrates concentrava-se em observar e compreender o funcionamento do organismo humano, sempre na esperança de encontrar explicações racionais e passíveis de controle às manipulações para os males que atingiam a saúde humana. A partir de Hipócrates, a medicina tornou-se uma disciplina independente, o que levou ao surgimento da profissão de médico. Ambroise Paré. O francês Ambroise Paré nasceu no século XVI, não era médico e iniciou sua carreira como aprendiz de cirurgião barbeiro. Em 1533, tornou-se aprendiz
e após estudar anatomia e cirurgia passou a trabalhar. Naquela época, acreditava-se que os ferimentos de projetis de arma de fogo eram venenosos e, por isso, deviam ser tratados com óleo fervente. Em certa ocasião, o suprimento de óleo acabou e Paré inovou. Substituiu o óleo fervente por uma solução de gema de ovo, óleo de rosas e teribentina, que determinou rapidamente uma melhora na cicatrização. O fato chamou tanto a atenção que ele foi convidado a exercer a função de primeiro cirurgião do rei Henrique II. Em 1564, publicou os 10 livros de cirurgia e, em 1575, aos 65 anos, compilou o Tratado de Cirurgia. E as obras de Paré estão como conselheiro e cirurgião do rei. Tinham figuras de anatomia já naquele momento e instrumentos cirúrgicos. Ele marca na história o reconhecimento como patriarca da cirurgia moderna. Na anteface dessa medalha estão cunhadas a constelação do Cruzeiro do Sul. Esse Cruzeiro do Sul sendo olhado para o globo terrestre, envolto por um fio em forma de cobra, transpassado em sua base por esse ramo de loureiros. E aqui uma premissa sobre o Cruzeiro do Sul e que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. Apesar de ser uma constelação menor, o Cruzeiro do Sul é considerado uma das mais importantes, principalmente para o hemisfério sul. Ela faz parte das 88 constelações reconhecidas pela União Astronômica Internacional. João de Farras, astrônomo da Esquadra de Cabral, foi o primeiro a documentar a existência dessa constelação em forma de uma cruz, em 1500. Outra referência importante ao Cruzeiro do Sul foi realizada por Florentino Corsali, em 1515, chamando-a de Cruz Maravilhosa. Entretanto, somente em 1600, através de estudos realizados por Agustin Royer, foi estabelecido o nome de Cruzeiro do Sul. É uma das formações mais conhecidas do céu meridional, portanto, falamos da nossa região, Brasil. Localiza-se próximo do Polo Sul, e sua visualização só é possível nesse hemisfério, em algumas regiões do hemisfério norte, próximas à linha do Equador. É composta pela estrela de Magalhães, que é a mais brilhante, localizada na parte inferior do braço mais extenso da cruz. Vários historiadores descrevem a importância náutica da constelação porque ela estabelece uma direção segura. Provavelmente, quando foi cunhada a nossa medalha, a ideia foi exatamente essa, uma direção segura. Porém, o que nós temos na nossa referência nacional, descrevendo essa importância como um caminho seguro, porém o nosso idioma, erroneamente, incorporou para indicar o bom rumo, o nortear. Diferente do que deveríamos usar, sulear, que é um verbo transitivo direto que significa caminhar em direção ao norte, nortear, assim como seria sulear. No sentido figurado, guia-se uma dada direção geográfica, mas também moral e intelectual. Quem de nós já não usou esse termo? Precisamos nos nortear. Em 1991, o físico, astrólogo e museólogo Márcio Campos publicou um texto, A Arte de Sulear, que eu recomendo aos senhores, no qual, pela primeira vez, fez menção ao termo sulear e suleamento. Nessa publicação, ele questiona a demarcação de certos espaços e tempos, períodos e épocas da história universal e da geografia que foi imposta pelos países considerados centrais do planeta. No hemisfério norte, nortear, se baseia na estrela polar, que permite, obviamente, o norteamento. No hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul permite o suleamento. E ele problematiza. Apesar disso, em nossas escolas, continuamos a ensinar a regra prática do norte, ou seja, com a mão direita para o lado nascente, leste, tem-se à esquerda, oeste, na frente o norte e atrás o sul. A nossa estrela guia fica às nossas costas. Com essa pseudo-regra prática, dispomos de um esquema corporal que, à noite, nos deixa, evidentemente, de costas para o Cruzeiro do Sul. A constelação fundamental para o ato de
sulhar-se. Com esse mesmo pensamento, Paulo Freire, educador, pedagogo e filósofo brasileiro, fez uso do vocábulo sulhá-los. Ele contextualiza vários questionamentos baseados nas observações de Márcio Campos, conduzindo uma reflexão. Quando nos viramos as costas, ou virar de costas, ou nos deixar de costas para o Cruzeiro do Sul, signo da nossa bandeira, não seria uma atitude de indiferença, de menosprezo? O termo sulhar, na concepção de Paulo Freire, é associado especificamente à epistemologia do saber com a defesa e valorização da identidade nacional. Nosso propósito institucional é o de liderar a cirurgia brasileira. Ser líder é ser um exemplo. E encerro essa nossa narrativa com palavras do patrono da educação do Brasil. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar a possibilidade para a sua própria produção ou a sua construção, fecha aspas, Paulo Freire. Muito obrigado, senhores. Está encerrada a nossa sessão.